Olá, meus irmãos de fé. Nesse domingo pela manhã, nós vamos aqui ver duas perguntas hoje. Primeira é a 88. Por que motivo Jesus foi tentado? Ele pôde realmente ter sido tentado? Tem gente que diz que não. Tem gente católico, inclusive, que diz que não. Agora, o que o Catecismo da Igreja Católica diz? Por isso que eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês para aquilo que a igreja fala. Às vezes, mas o padre fulano disse isso. Ei, mas aquele seminarista me falou tal dia. Não interessa, meu filho, quem foi que ele falou. Pode ter sido o bispo, pode ter sido seu pároco, pode ter sido um teólogo de renome. Você pode ter visto até uns certos padres aí, que são youtubers, falando certas coisas. Ou uns leigos doidos que tem por aí falando. O que o catecismo está dizendo? E vocês sabem que isso aqui não é o catecismo oficial e tal, mas isso aqui é um livro publicado pela Igreja Católica. O prefácio é do Papa Bento XVI. E aqui, na abertura, já tem um negocinho aqui muito importante que fala nihil obstat, ou seja, nada do que está escrito aqui contém qualquer tipo de censura, né? Nada do que está aqui está errado, né? Nada do que está aqui é contrário à doutrina da igreja. Quem colocou isso aqui foi a Conferência Episcopal Austríaca, com a aprovação da Conferência Episcopal Alemã, com a aprovação da Conferência Episcopal Suíça e da Congregação para a Doutrina da Fé, da Congregação para o Clero e da Pontifícia Congregação para os Leigos. Com o imprimato do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, para a versão portuguesa, no dia 6 de janeiro de 2011. E indicações de consulta. O Catecismo Jovem aborda em linguagem juvenil toda a fé católica, tal como é apresentada no Catecismo da Igreja Católica. Então, ele tem todas as aprovações possíveis que um livro da Igreja pode ter. Até mais. Né? Além de ter sido aprovado pelo Papa Bento XVI, porque foi publicado na época do pontificado do Papa Bento XVI. Então, mas isso aqui não é o Catecismo, mas o que está aqui é uma adaptação daquilo que está lá. Basta conferir, aqui tem os números, as referências, né? Você está duvidando, você vai lá e lê e tal. Tá bom, né? E o catecismo, de fato, que está em vigor na Igreja Católica é aquele catecismo grande, amarelo, da capa amarela ou da capa preta, dependendo da edição. Não é o catecismo romano de São Pio, não sei quanto. Dá para entender? Tem gente que pega um catecismo de 300 anos atrás e quer aplicar ao catecismo de hoje, sendo que já existe um catecismo para os dias de hoje, e é este aqui, este na versão resumida, aquele que eu já mostrei para vocês. Ou vou mostrar, acho, é no vídeo seguinte, é porque eu estou gravando esse aqui antecipado. Não vai derrubar a câmera, né? Então, voltando à pergunta, deixando a digressão de lado. Se Jesus foi realmente humano, esta é a resposta do catecismo. Então foi verdadeiramente tentado. Ou ele assumiu a natureza humana de fato, ou não. E a igreja diz que sim. Então, se ele era verdadeiramente humano, então foi verdadeiramente tentado. Em Jesus não temos um redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Então, baseado em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a igreja está nos dizendo que Jesus Cristo foi provado, tentado em tudo, exceto no pecado. E isso acontece por causa da semelhança da natureza de Jesus Cristo com a natureza humana, por ser a mesma natureza, né? Porque Jesus Cristo tem duas naturezas. Mas isso, no vídeo aí para frente, nós vamos conversar melhor sobre isso. A pergunta 89. A quem promete Jesus o reino de Deus?
Jesus Cristo prometeu o reino de Deus para quem? Vamos lá. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Poderia parar a resposta bem aqui. Tem gente que fala a questão. Eu não vou nem entrar nessas questões. Bom, deixa pra lá. Mas aqui eu acho que está mais do que evidente. É ou não é? Deus quer que todos se salvem. Todos. Ele quer que todos se salvem. O reino de Deus começa com aqueles que se deixam transformar pelo amor de Deus. Deus quer, mas pode ter alguma pessoa que não queira. Né? Mas Deus quer que todos se salvem. Segundo a experiência de Jesus, isso acontece sobretudo com os pobres e os pequenos, porque são aqueles que de fato se deixam transformar. Pobres e pequenos. Poderíamos colocar aqui outra expressão. Os pobres e os simples. Que pode existir algum simples que não é pobre. Pode ter uma pessoa que é muito simples, mas tenha certas posses. Como também pode ter algum pobre que não tem um pingo de simplicidade. É preciso unir as duas coisas. O sinal de que você está se deixando modelar por Deus é a sua pobreza e a sua simplicidade. As duas unidas, não uma coisa, a outra. Né? Pobreza não quer dizer, não é sinônimo de não ter nada. Né? As congregações religiosas são pobres e têm muita coisa, mas o que eles têm passa de geração em geração. A minha congregação, por exemplo, tem 100 anos. Se o primeiro que fundou tivesse levado com ele os bens da congregação para o túmulo, a congregação estaria constantemente tendo que refazer as coisas. Né? Não é ser assim. Né? A pessoa que tem bens só pelo fato de ter, não quer dizer que seja uma pessoa que é contrária à pobreza. Há mesmo pessoas afastadas da igreja que consideram Jesus fascinante por ele ter dirigido primeiro aos socialmente excluídos numa espécie de amor preferencial. Não é um amor que exclui categorias de pessoas. É um amor que dá preferência para os pobres. Igual quando você vai num ônibus que tem uma cadeira preferencial para idosos. Se não tem nenhum idoso ali presente, então você senta lá na cadeira. Quando chegar o idoso, então você cede o lugar para aquele que é de fato o dono do lugar. Mais ou menos da mesma forma funciona no reino de Deus. É preferencialmente para os pobres. Não quer dizer que é só para eles. Bom, o Sermão da Montanha são os pobres e os aflitos, as vítimas da perseguição e da violência. Todos os que procuram Deus de coração puro, todos os que buscam a sua misericórdia, a justiça e a paz, que têm acesso prioritário ao reino de Deus. Então não é só para quem tem ou não tem dinheiro. Porque tem gente que pensa que é só isso, né? Ser pobre, eu não tenho dinheiro, vou para o céu. Tá bom. Então, são os pobres e os aflitos, as vítimas da perseguição e da violência, todos os que procuram Deus de coração puro, todos os que buscam a sua misericórdia, todos os que buscam a justiça, todos os que buscam a paz. Reticências. Né? A lista cresce. Não é só porque, não sou pobre, tá, e daí, meu filho? O Evangelho é uma síntese. Não se apegue só a uma palavra e ache que você está salvo. Né? Sou pobre. Tá bom. Independente da minha pobreza, eu já estaria com o céu garantido. Né? Se fosse simplesmente não ter dinheiro, ser pobre é mais complicado, meus amigos. Então, especialmente convidados são os pecadores. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes.
Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É preciso nós nos recordarmos desse versículo 17 do capítulo 2 de São Marcos a todos os momentos. Porque na Igreja Católica existe uma tendência muito grande de excluir as pessoas por isso ou por aquilo, por X ou por Y comportamento. Só que quem julga é Jesus Cristo. A Igreja deve acolher a todos, não deve esconder a verdade de ninguém. O pecado ele deve ser estampado para que as pessoas possam tomar consciência dos seus pecados e mudar de vida. Agora, selecionar as pessoas, só aceitar aqueles, os purinhos, os puritaninhos, os corretinhos, isso aí é para hipócritas, para fariseus, sepulcros caiados. Jesus Cristo diz claramente: eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Ou seja, se a igreja quer ser uma igreja da acolhida, ela deve acolher os pecadores para transformar a vida destes pecadores. Porque se ela fica longe dos pecadores, ela vai converter a quem? Aqueles que já estão dentro da sua igreja, que em alguns momentos são mais pecadores do que aqueles que estão fora. Então, pecados públicos é muito fácil você excluir. Os pecados internos, os pecados que estão ali escondidos, que ninguém sabe, se fossem tornados conhecidos por todos, o filho ia ser igual aquela música, né? Se gritar, pega ladrão, não escapa um, né? Do mesmo jeito, às vezes na igreja, se você pega os pecadores, acha que vai ficar só os que estão fora da igreja, não vai ficar. É melhor parar esse vídeo hoje por aqui, né? Tá bom, nós já respondemos, né? As perguntas aqui, 88 e 89. Amanhã nós respondemos. Vamos não responder, mas amanhã nós vamos conversar sobre a pergunta de número 90. Até mais.